Beleza? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre a vida de José, sobre aquilo que nós podemos aprender e tirar como lição da vida desse homem, que realmente é um exemplo para nós. E nós encerramos, na semana passada, exatamente na parte em que ele era tentado todos os dias. Vocês lembram disso, né? Nós terminamos exatamente naquele texto em que a palavra diz que a mulher de Potifar, depois de o haver convidado desavergonhadamente para se deitar com ela, e ele dizer não, ela não se deu por vencida e ela continuou diariamente tentando aquele jovem. Ou seja, ela olhou e falou assim: esse rapaz vale a pena, eu quero colocá-lo na minha coleção de sedução. E ela, então, foi tentando, dia após dia. E uma coisa é importante, uma coisa é interessante nós estarmos conversando e pensando a respeito. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Eu vou dar um stop aqui nessa leitura. Gente, isso é muito importante a gente ter em mente. Deus, ele não é tentado pelo mal e ele também não tenta a ninguém. Tá certo? Então, a tentação, veja, a tentação nunca parte de Deus, não vem de Deus. Deus permite provações sobre nós. Deus permite que provações venham sobre nós. Mas aqui no caso da tentação, a Bíblia fala que ele não é tentado e ele não tenta ninguém. Mas ele fala que o Tiago ele fala ao contrário, ou seja, não é Deus quem nos tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quando esta o atrai e seduz. Por que eu quero enfatizar isso? Porque o fato de José estar sendo tentado por aquela mulher, isso quer dizer que ele tinha desejos. Sabe? A gente, às vezes, né, coloca os heróis da fé, né, assim, em um patamar tão elevado que parece que eles não eram semelhantes a nós, que eles não tinham as mesmas fraquezas, os mesmos desejos que nós. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus foi tentado, eu gosto muito dessa frase, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. Ou seja, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A Bíblia fala que ele veio em natureza, na nossa natureza, natureza humana. Ou seja, ele, como sendo humano, ele teve todas as fraquezas e os desejos humanos, no sentido de querer experimentar e ter desejo disso. Então, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso está lá em Hebreus. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, irmãos, que José ele passou e ele sofreu uma tentação porque ele tinha desejos. Ele era um homem normal. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou falando isso? Porque parece que fica, quando a gente lê a história de José, parece que foi fácil para ele dizer não para a tentação. Parece que simplesmente a mulher de Potifar apareceu, falou, deita-se comigo, e ele, não, eu não vou nem trair o meu Senhor e nem pecar contra o meu Deus. Pronto. Irmãos, José era homem como nós, ele tinha desejos como nós temos. Então, ele foi tentado porque ele tinha desejos. Qual era o desejo dele? Desejos sexuais, desejos normais de um homem normal. Não vamos nos esquecer que nós temos um José aí que estava com a idade, né, antes dos 30, na casa dos 20 e poucos anos, irmãos com 20 e poucos anos, imagina só, tudo funcionando normalmente, um jovem, né, saudável. Então, essa mulher partiu para cima
Por quê? Porque ele tinha desejos, e aí ele foi tentado por essa situação. Mas o interessante, irmãos, é que a mulher, então, de Potifar, ela insistia, ela se oferecia, ela todo dia oferecia uma isca para José. Você já imaginou isso? Irmãos, uma coisa é a gente dizer não uma vez para o pecado e fugir dele. Outra coisa, irmãos, é aquele pecado ficar nos assediando dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. A tentação vindo. Você já imaginou todo dia aquela mulher no ouvidinho de José? Todo dia aquela mulher se mostrando para José? Todo dia aquela mulher, né, se insinuando para José, se oferecendo para José? E José dizendo não, 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 não e não. Até que então aconteceu uma coisa. Aquela mulher ela chegou a um extremo. Em Gênesis 39, de 11 a 12, nós lemos assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Olha, ele foi à casa para tratar dos negócios. É interessante nós entendermos isso. José não morava dentro da casa de Potifar. Ele morava provavelmente no alojamento, né, dos servos, dos escravos. Com certeza, por ser ele o mordomo, por ser ele aquele que tomava e gerenciava todos os bens de Potifar, ele tinha o seu aposento privado, ele tinha um quarto melhor, uma posição melhor dentro daquele lugar onde os escravos, onde os servos moravam. Mas ele não morava na casa do seu senhor, né? Ele não morava lá naquela residência principal. Ali morava Potifar e sua mulher. Então, a Bíblia diz o seguinte, que ele veio para atender aos negócios. E ninguém dos da casa se achava presente. Isso é tramóia da mulher, né? A mulher, sabendo que José vinha resolver coisas dos negócios, provavelmente, vamos dizer assim, para ver alguma coisa que faltava, ir ao escritório, assinar alguns papéis, pegar alguma coisa, ela mandou todo mundo embora. Então, a Bíblia diz assim, então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Ela, então, pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Já perceberam que parece que a história de José sempre está envolvido com alguma roupa que ele está usando? É interessante isso, né? Quando os irmãos viram a José, o que eles falaram? Lá vem José, com aquela sua capa, com aquela sua roupa cheia, né, de pompa, cheio de circunstância. O que eles fizeram com José? A primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram com José foi não tirar a capa que ele usava, a capa que o pai tinha lhe dado, a capa que ele usava e que demonstrava que ele era importante. Agora nós temos uma outra situação. José entra na casa para servir. Com certeza ele usava uma roupa muito mais simples, uma roupa de servo, uma roupa muito mais simples do que aquela que ele usava lá, como filho de Jacó, como príncipe da casa de Israel. Mas ele usava uma capa e ele chegou e a mulher, cobiçando, falou, deita-te comigo. E a Bíblia fala que ele fugiu. Quando ele foi fugir, o que ela fez? Ela agarrou e tirou a sua roupa, tirou a sua capa. E ele fugiu daquela mulher, deixando nas mãos dela uma roupa. Deixando nas mãos dela uma roupa. É interessante, irmãos, que aquela mulher ela perdeu a noção. Ela saiu dos avanços verbais, ela usurpou, né? Ela ultrapassou os avanços verbais e passou para o físico. Ela agarrou José. Ela partiu para o ataque extremo. Ela falou assim, você vai ser meu. E, pum, segurou a José. Ele fugiu. Amados, é interessante isso. Eu gosto muito dessa palavra, fugir. Irmãos, com a tentação não dá para argumentar. Com a tentação não se dá para argumentar. Aquela mulher, quando partiu para José,
provavelmente, com certeza, tinha mais força do que aquela mulher? Tinha. Força física. Ele era um jovem, robusto, perfeito, saudável. Ele, com certeza, ele tinha mais força física do que aquela mulher. Ele podia simplesmente segurá-la, afastá-la, né? Segurar e falar, vamos conversar. Não faça isso. O que você está fazendo? Isso é uma loucura. Não faça isso comigo. Ele podia fazer muitas coisas, a gente poderia entrar em muitos argumentos aqui. Mas o que foi que José fez? José fugiu, gente. Ele fugiu. Sabe, o maior problema que nós temos com o pecado que nos assedia, com a tentação que vem sobre nós, é de nós, muitas vezes, tentarmos racionalizar com ela. A tentação chega, aquilo que é a nossa fraqueza se aproxima de nós, e nós tentamos racionalizar, nós tentamos, sabe, conversar, dialogar com ela. Nós achamos que somos fortes o suficiente para, não é por aí, olha, não é assim, não é assado. José deixa para nós um exemplo maravilhoso do que nós devemos fazer. Olha, com o pecado não se conversa, com a tentação não se brinca. Da tentação a gente foge. A gente foge. Sabe, não é vergonha fugir daquilo que é a nossa fraqueza. Não vamos ter vergonha de sairmos, de fugirmos, de trocarmos de caminho, de abandonarmos o ambiente, de não comparecermos mais. Sabe, queridos, nós muitas vezes queremos dar e sermos tão fortes e demonstrarmos que somos tão fortes que nós, às vezes, nos colocamos em situação de perigo. José é um grande exemplo para nós nesse sentido. Quando ele viu o perigo que ele estava passando, sabe o que José... Sabe, eu fico imaginando a cena. O que eu imagino, José, é o seguinte, ele normal, um homem viril, um homem perfeito, que tinha desejos. Aquela mulher, o Agar, vamos pensar, irmãos, ninguém na casa, nem um empregado na casa. Vocês acham que ela apareceu vestida, né? Toda vestida dos pés à cabeça para ele? Como que ela se mostrou para ele? Uma mulher tentando seduzir o homem durante tanto tempo, falando, insinuando. De repente, ela resolve partir para o ataque de uma forma agressiva. No mínimo, ela estava nua, no mínimo, ela estava realmente, sabe, transparecendo todo o seu corpo, dando-se a desejar a ele, falando, olha aqui. E aí ela avança para ele, o agarra. Ele não titubeou, ele não ficou ali, não, por favor, olha, que é isso? Por quê? Porque ele sabia que se ele entrasse em diálogo com a tentação, se ele entrasse em conversa com a tentação, fatalmente, bem provável, ele não resistiria. Ele não resistiria. E o que ele fez? Ele falou assim, aqui eu não fico, eu vou fugir. E ele correu, ele correu. Sabe, queridos, nós devemos entender que não dá para brincar com a tentação. Não dá para brincar com aquilo que nos assedia. Cada um de nós, irmãos, não vamos fugir disso. Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Cada um de nós somos tentados, às vezes em áreas semelhantes, em áreas diferentes, porque cada um de nós somos únicos. O que nós precisamos saber é o seguinte, não dialogue com a tentação, não dialogue com o erro, fuja, corra, vamos correr. Não tenha vergonha de falar, eu fugi. Por quê? Porque se eu fico perto, eu caio. Porque se eu fico próximo, eu peco. Porque se eu fico ali, eu me contamino. Sabe? Nós não podemos ter medo de reconhecer nossas fraquezas. É por isso que eu gosto muito, eu sempre cito Jó, quando Deus vira para Satanás, e Deus vira e fala assim para Satanás, observaste o meu servo Jó, homem bom, íntegro e que se desvia do caminho do mal. Eu gosto muito dessa palavra. Jó se desviava do caminho do mal. Jó era como José. Ele fugia, ele não passava perto do caminho do mal. Ele sabia o que poderia atingi-lo. Ele não ia lá pertinho do pecado ficar cutucando, né? Eu posso fazer isso. Eu posso ver só essa imagem. Eu posso ouvir só isso. Eu posso conversar só um pouquinho. Eu posso falar esse tantinho.
ele fazia o quê? Ele se desviava do caminho do mal. É melhor eu passar ao largo, é melhor eu passar longe do mal do que brincar com ele. Sabe? Essa é uma lição tremenda, tremenda. E foi exatamente isso que José fez. Ele correu para a rua. Ele correu para a rua. E a mulher de Potifar ficou mais uma vez ali o quê? Rejeitada. E agora com uma coisa, ela ficou rejeitada com uma roupa na mão. Irmãos, existe um escritor chamado William Congreve. William Congreve. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: não há nada, não há no céu, olha o que ele fala, não há no céu ira maior do que o amor transformado em ódio, nem no inferno uma fúria maior do que a da mulher desprezada. Olha a frase que ele fala. Não há no céu ira maior do que o amor transformado em ódio, nem no inferno uma fúria maior do que a de uma mulher desprezada. Aquela mulher, amados, ela se sentiu totalmente desprezada. E aquele sentimento, aquele desejo todo, aquele desejo lascivo que ela tinha para com José, tudo aquilo se transformou num ódio, numa fúria tremenda. E aí, o que ela fez? Ela maquinou algo contra José. Ela maquinou algo contra José. Eu estava lendo uma vez um livro de Charles Swindoll também, e falo também porque muitos desses estudos aqui de José são baseados em Charles Swindoll também. Ele falou o seguinte, que Elias não teve dificuldade nenhuma em enfrentar Acabe e os 300 profetas de Baal. Mas quando Jezabel se levanta contra ele, ele foge. É interessante isso, não é? Ele enfrentou Acabe, você vê que ele enfrenta Acabe, pau a pau. Nunca teve problema. Enfrentou os 300 profetas de Baal. Quando ele matou todo mundo lá, que fez o povo matar os profetas de Baal, quem é que se levanta contra ele? Jezabel. Quando Jezabel se levanta, o que Elias faz? Elias foge. Amados, a ira da mulher é uma coisa terrível. Viu, homens? Não provoque. Não provoque. É terrível, né? Você enfrenta reis, você enfrenta profeta, mas você não enfrenta uma mulher irada. É melhor ficar longe. Então, cuidado com isso. Mas, sabe, aquela mulher, então, ela partiu para um novo ataque. Gênesis 39, de 13 a 14, ela falou assim: vendo que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Realmente, ela gritou em alta voz: fica comigo, José, fica comigo, José. E José fugiu. Esse foi o grito dela, né? Mas ela mudou a história, ela contou uma outra história. Ela, então, partiu para um extremo, que é uma mulher rixosa, uma mulher com fúria, ela partiu para a vingança. Ela partiu para a vingança. E ela, então, criou uma história mentirosa sobre a vida de José. E a Bíblia fala assim em Gênesis, né, capítulo 39, 16 a 20. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Às vezes, eu vou dar um adendo aqui, agora eu estou criando, tá? Eu fico imaginando se ela ficou com as vestes de José perto dela, com raiva ou dando uma cheiradinha, né? Ah, José, agora você vai me pagar, né? José, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Mas a Bíblia fala que ela conservou as vestes dele, como se fosse a prova do crime, né? A prova do crime. Então, diz assim, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei,
Ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Vamos ver o que Potifar fez? Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha, a mulher chega para Potifar e fala: olha, o que aconteceu foi o seguinte, o servo que você trouxe tentou me estuprar, tentou vir a mim e abusar de mim, eu gritei, ele fugiu, eu até fiquei com a roupa dele na mão, ó. Eu fiquei até com a roupa dele na mão. Então, ele tentou fazer tudo isso, e foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que o Senhor, ouvindo as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Nós vamos ver uma coisa aqui muito séria. Primeiro, ela chama os homens e diz que José tinha tentado violentá-la. Depois, ela chama o marido e fala a mesma coisa. Uma mentira deslavada. Essa é a verdade. E quando a gente ouve essa história, a gente fica pensando assim, agora Potifar vai ouvir o que essa mulher vai falando e ele vai ficar do lado de José. Só que não é isso que acontece. Mais uma vez, José é tido como culpado de uma situação e ele é levado para a masmorra, para o cárcere, onde os presos de Faraó ficavam, onde aqueles que cometiam crime contra o rei ficavam. Nós temos que lembrar que Potifar, ele era capitão da guarda do Faraó. Ele era aquele que tinha domínio, que cuidava da guarda de elite de Faraó. Então, ele era, segundo os historiadores, o executor de Faraó, aquele que matava os criminosos. E aí, com isso, nós temos, então, uma situação muito interessante. Será que Potifar acreditou na mulher dele? Quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos a situação, nós vamos perceber, mesmo que o texto fale que ele ficou irado, eu tive uma vez um historiador que ele falou o seguinte, Potifar não ficou irado com José, ficou irado com a situação que a mulher criou, porque ele acusava a mulher de infidelidade e a matava, ou ele aceitava, né, a palavra dela e dava um jeito em José. E aí teve um cara que falou o seguinte, ele ficou irado porque ele perdeu José como mordomo. A situação que aquela mulher criou foi tão chata que tirou dele aquele que cuidava tão bem das suas coisas, aquele que o tinha feito prosperar mais do que ele era antes de ter José. Então, a Bíblia fala que ele ficou irado. E aí nós podemos perceber uma coisa. Irmãos, imagina naquele tempo alguém que tentasse violar a esposa de um capitão da guarda, de um rei, um escravo. O que aconteceria com esse escravo? Sumariamente, fatalmente, ele seria o quê? Morto. Ele seria morto. Mas nós podemos perceber que Potifar, ele não teve coragem de matar José. Porque, na verdade, ele, com certeza, conhecia muito bem também a sua esposa. E ele conhecia a conduta e o caráter de José. Então, ele sabia que essa história não estava totalmente correta. É lógico que, dentro deste prisma, dentro dessa ótica, ele não poderia ficar ao lado de um escravo contra a sua mulher, que era egípcia, era sua esposa oficialmente. Ela tinha contado uma história para os homens da sua casa.
Ela não tinha contado a história para os escravos da sua casa, para os homens, aqueles que serviam, às vezes outros egípcios que trabalhavam na casa de Potifar. Então, agora Potifar tinha que agir. Potifar tinha que fazer alguma coisa. E aí é aí que algumas pessoas falam, né? Alguns historiadores falam que a ira, ele ficou irado. Ele ficou irado. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Olha, fala, ele ficou irado e o Senhor de José o matou porque ele tentou violar a sua esposa. Olha, ele simplesmente prendeu José. Eu vou falar, foi a coisa mais branda que ele poderia ter feito. Foi o castigo mais suave que ele poderia ter dado a José, é mandá-lo para a prisão, aonde aqueles que cometiam crimes contra o rei, contra Faraó, eram encarcerados. Então, nós podemos entender isso. Quando a gente ouve essa história, nós vamos entender uma coisa. Quem é que ia para a masmorra? Quem é que ia para a prisão? Não eram os escravos. Escravos eram mortos. Os egípcios eles eram muito cruéis com escravos. Lembra do que o faraó, depois de José, fez com o povo de Israel? Quando os meninos estavam nascendo, o que ele fez? Mandou matar todos os meninos. Irmãos, não tinha esse negócio de piedade, não. Mandou matar todos os meninos. Todos que nascessem homens deveriam ser o quê? Mortos. Você pode perceber que depois que José morreu, aquele faraó fez isso. Depois, quando Moisés retorna para o Egito, o faraó que estava lá, que teve que ser quebrado pelas pragas, ele era o quê? Tinha um coração extremamente duro. Eram pessoas extremamente tiranas nesse sentido. Eles maltratavam os escravos. Eles eram cruéis. Só ia para a cadeia quem tentava e quem cometia crime contra o rei, contra o faraó, enquanto era julgado para ser condenado. Nós vamos ver essa história mais à frente no padeiro e o copeiro. Porque as pessoas que estavam na masmorra, as pessoas que estavam na prisão e cometeram crime contra o faraó, eles eram julgados e, depois de determinado tempo, ou eles eram soltos ou eles eram mortos. Por quê? Porque o faraó não deixava ninguém que fez alguma coisa contra ele vivo muito tempo. Então, nós podemos dizer que José foi jogado numa prisão de egípcios. Ele foi jogado numa prisão de egípcios. Por quê? Porque escravos não iam para essa cadeia. Escravos não iam para esse lugar. Qualquer escravo que se levantasse contra o faraó, nossa, era morte instantânea. E assim como também não teria nenhum problema em Potifar matar a José. Matar a José. Por quê? Porque ele era o seu escravo. Ele era o seu escravo. Então, irmãos, quando nós olhamos e vemos essa história, nós podemos pensar em algumas situações. Nós podemos pensar realmente, por que José, então, não foi honrado? Puxa vida, ele estava fazendo tudo certo. Ele estava trabalhando, ele já estava sofrendo, foi vendido como escravo, vendido para os ismaelitas pelos seus irmãos, vendido para a casa de Potifar. Era um homem que Deus estava com ele e agora estava sofrendo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, isso é muito importante. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas, dificuldades, que nós não vamos passar por provações, que nós não vamos ter derrotas. Isso é muito importante a gente ter em mente. O que nós devemos saber é o seguinte, é que não importa em quais circunstâncias nós estejamos, nós devemos manter o nosso coração fiel ao Senhor. É isso que é importante. É importante, amados, nós sabermos que em todos os momentos nós devemos crer no Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 39, 21 a 23, encerrando essa leitura. Ele fala assim, logo depois que ele vai ser preso, o Senhor, porém, era com José. Caramba! Era como? Era como? Fala a verdade. A gente, quando ouve isso, não dá uma revolta, não dá. Caramba, era nada! Se o Senhor fosse com José, José ia ser honrado.
Vocês já viram esse negócio de Deus honrar? Deus vai te honrar. Irmãos, Deus precisa honrar homem? Sabe, irmãos, eu acho que a gente entende, a gente usa esse termo, né? Quando a gente se mantém fiel, fala, olha, Deus vai te honrar no sentido de que aquilo que você fez não vai ser esquecido, porque você está sendo fiel ao Senhor. Mas a gente tem uma coisa de ser honrado, como se os homens tivessem... Já viram aquela uma musicazinha, né? Que para mim é uma musicazinha mesmo, tá? Tem sabor de mel, a tua vitória tem sabor de mel, que os seus inimigos vão ficar vendo você no palco, tendo a vitória. Ô, irmãos, primeiro é o seguinte, quem diz que eu quero estar no palco mostrando vitória? Eu não preciso estar no palco mostrando a vitória. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para o nosso grupo, para aqueles que vão estar assistindo depois. João Batista, irmãos, esteve no palco mostrando vitória? João Batista esteve no palco mostrando vitória? Ele foi para a cadeia e lá o que aconteceu com ele? Ele foi decapitado. Estevão esteve no palco mostrando vitória e os inimigos tendo que... olha como ele... A Bíblia fala que ele foi apedrejado, amados. A Bíblia fala que ele foi apedrejado. Sabe, toda a história bíblica que nós vamos ver que as pessoas padeceram, sofreram, mas a gente tem uma coisa de Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai... Para com isso, Deus não precisa me honrar em nada. Ele é Deus, quem merece ser honrado é Ele. Quem merece ser exaltado é Ele. Né? João Batista falou assim sobre Jesus, convém que Ele cresça e que eu diminua. Nós não, nós queremos crescer junto. Nós queremos estar lá, nos refletores, aparecendo ao lado. Né? Aquelas fotos de político, eu e Jesus aqui do lado. Irmãos, dá certo isso não. Nós não temos que aparecer em lugar nenhum. É Jesus quem tem que brilhar, é Ele que merece ser honrado. E, amados, quem sou eu para ser honrado por Deus? Eu sou nada. Eu não passo fazendo tudo o que me vem às mãos para fazer. A Bíblia fala que eu não passo de um servo inútil. Eu não passo de um servo inútil. E a gente fica aí nessa de que eu vou ser honrado. Irmãos, nós não temos que ser honrados, não. Mas a gente pensa assim, e aí quando a gente ouve essa história, e o Senhor, porém, era com José, a gente fala, que era nada. Olha aí José sofrendo, indo por calabouço. Olha, irmãos, por muito menos do que uma situação dessa, por muito menos do que uma história dessa, a gente abandona a igreja, não é? A gente abandona a fé, a gente despreza tudo aquilo que a Bíblia diz, porque a gente se sente aviltado, abandonado, que Deus é esse que não cuida de mim. A Bíblia diz assim, e o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Como? Fala a verdade. Onde é que está a benignidade de Deus aqui? Onde é que está a benignidade de Deus aqui? Olhando a olhos nus, que benignidade, que isso? Aí a Bíblia fala, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que coisa linda. José vai para o cárcere e ele tem uma consciência que fica muito clara, que consciência de algo. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E o Senhor foi bom para com ele. Por quê? Porque ele conquistou também a confiança do carcereiro, daquele que tomava conta de todos os presos. E a Bíblia fala que a mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar, aconteceu com José na prisão. Aquele carcereiro viu o Senhor na vida de José. Lembra que nós falamos que quando José chegou na casa de Potifar, e o Senhor era com José. E a Bíblia fala, e Potifar viu que o Senhor estava com José. Agora a Bíblia fala, o Senhor era com José no cárcere, na masmorra, na prisão. E a Bíblia torna claro
que o carcereiro também viu que o Senhor era com José. Tanto era que ele entregou todos os presos, ele entregou a administração da cadeia para José. E José cuidava de tudo, tanto da onde os presos iam estar, da alimentação dos presos, da rotina dos guardas. Olha só, José ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. José se tornou o superintendente, o administrador, o gerente da cadeia aonde ele estava. E a Bíblia diz que o Senhor o fazia prosperar. Prosperar na cadeia. Prosperar na adversidade. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos que não importa onde nós estejamos, nós devemos ser luz e sal. Sabe, eu já vi, não sei se vocês já ouviram alguns relatos de algumas pessoas falando assim: olha, Deus falou para eu ir em tal lugar, mas eu desobedeci e fui para outro lugar, pregar o evangelho. Aí, quando eu cheguei para pregar o evangelho naquele outro lugar, tudo deu errado, tudo foi errado, tudo deu para trás. Por quê? Porque Deus não me queria naquele lugar, Deus me queria em outro lugar. Já ouviram alguns relatos assim? Eu vou falar para vocês, isso é mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai deixar de usar alguém que quer ser bênção na vida de alguém. Se Deus não me quer, por exemplo, eu vim aqui para os Estados Unidos pregar o evangelho. Eu vou ser bênção aqui, porque eu estou aqui para pregar o evangelho. Se Deus não me quer aqui, ele não vai fazer as coisas darem errado e eu deixar de ser bênção. O que ele vai fazer é falar comigo. Ele vai mostrar, por N formas, que eu tenho que sair daqui para outro lugar. Gente, Deus nunca vai fazer ou desmerecer aquilo que a gente quer fazer para ele, simplesmente porque Deus não despreza aquele que quer fazer a obra para ele, irmãos. Vamos botar aqui, Deus é inteligente. Eu quero pregar o evangelho. Eu vou começar a pregar o evangelho aqui, onde eu moro, na minha rua. Aí Deus me quer, não na minha rua, quer em outro estado. Quer dizer, então, que Deus não vai abençoar o que eu estou fazendo na minha rua, porque ele me quer em outro estado? Que Deus é esse? Deus vai me abençoar aqui. E ele é soberano para me levar para outro estado. Entendem isso? É assim que as coisas funcionam. José, irmãos, ele foi bênção na adversidade, não importa onde ele estava. Ele estava como escravo na casa de Potifar, ele foi bênção. Ele caiu, olha, ir para a cadeia foi uma queda. Ele foi penalizado. Ele caiu nessa cadeia e foi ser um preso. Ele foi bênção ali onde ele estava. Ele foi bênção. Não importa onde José estava, o Senhor era com ele e ele era bênção. Eu quero dizer isso para nós, para cada um de nós. Irmãos, não importa onde estejamos, se o Senhor é conosco, nós vamos ser bênção. Não importa aonde estejamos, se o Senhor é conosco, nós vamos ser bênção. E eu quero, então, falar aqui, para encerrar esse assunto da tentação de José, eu quero falar sobre alguns requisitos que nós devemos ter se nós queremos ser como José. Resistir à tentação e vencermos. O primeiro dele, nós não devemos enfraquecer, com a nossa situação. Nós não devemos nos enfraquecer com a nossa situação. Em que sentido? Olha só, José ele tinha uma segurança econômica, ele tinha uma profissão boa, ele era respeitado, as pessoas confiavam nele, ele tinha uma boa aparência, era atraente, bonito, ele poderia permitir que todas essas situações que ele tinha, tudo aquilo que ele estava vivendo, enfraquecesse a sua decisão de se manter fiel ao Senhor. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós, diante da tentação, devido à situação e aquilo que a gente tem vivido e experimentado, nós permitimos que isso enfraqueça as nossas decisões de nos mantermos fiéis ao Senhor. Nós abrimos mãos disso. Por exemplo, se eu não ceder, eu vou perder isso, eu vou sofrer com aquilo, eu vou ter que deixar de ter aquilo outro. Então, quando nós nos mantemos fiéis,
Olha, a minha posição, aquilo que eu ganhei, não pode enfraquecer a minha decisão de ser fiel ao Senhor. Você ganhou uma promoção? Ótimo. Isso não pode enfraquecer a sua decisão de se manter fiel ao Senhor. Você conquistou um patamar financeiro, amém. Isso não pode enfraquecer a sua decisão de se manter fiel ao Senhor. Você é bonitão e atrai muitos olhares, as mulheres, os homens vêm para você, perfeito, não tem problema. Isso não deve enfraquecer a sua decisão de se manter fiel ao Senhor. Então, irmãos, nós não podemos permitir que as situações que nós vivemos enfraqueçam as nossas decisões em relação à tentação. Segunda coisa, nós não podemos ser enganados. Nós não podemos ser enganados pela persuasão. Irmãos, aquela mulher, ela tentou José o tempo inteiro. Ela ficou tentando o tempo inteiro, ela ficou falando. Olha, nós também podemos sofrer com as tentações, com a persuasão. Olha, não é bem assim, olha, não é assim, olha, todo mundo faz isso. Olha, por que você não age desse jeito? Todo mundo está enveredando nesse caminho. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Não, você abre mão disso, você vai. Irmãos, nós não podemos nos deixar ser enganados pela persuasão. Nós temos que nos manter firmes naquilo que nós sabemos que é o correto. Não vamos abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós sabemos que é o certo, porque as pessoas estão falando, porque as pessoas estão dizendo. Nós temos que ser extremamente firmes. Terceiro, não deixe de reforçar um princípio muito especial. Você não deve ser gentil com as suas emoções. Entende isso, irmãos? Nós não podemos ser gentis com as nossas emoções. Em que sentido? Eu estou sentindo isso. Eu estou... Irmãos, cuidado com aquilo que nós sentimos. Nós sentimos errado. Enganoso é o coração do homem. Quem o compreenderá? Quem o entenderá? O nosso coração é enganoso, irmãos. Cuidado com os sentimentos. Cuidado com os sentimentos. Tem muita gente, sabe, eu vejo muita gente falando assim, eu tenho a minha consciência tranquila. A consciência do homem sem Deus, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Foi afetada pelo pecado. As nossas emoções, amados, elas são afetadas pelo pecado. Então, não seja gentil com as suas emoções. Nós temos que julgar as nossas emoções à luz da palavra. À luz da palavra. Não é o que eu sinto, é o que a palavra de Deus diz. Eu estou sentindo isso. Quantas vezes a gente está sentindo emoções que não deveriam estar ali? Então, irmãos, não seja gentil. Na hora da tentação, não seja gentil com as suas emoções. Julgue-a pela palavra. Vá para a palavra e fala, Senhor, a tua palavra é o árbitro. A tua palavra é quem diz se as minhas emoções, se os meus sentimentos são corretos ou não. Porque quando a gente é gentil com as nossas emoções, irmãos, nós nos perdemos totalmente. E último ponto, para a gente encerrar o estudo de hoje, é que nós não devemos ficar confusos com os resultados imediatos. Nós não vamos, irmãos, muitas vezes obter, por resistirmos às tentações, nós não vamos obter resultados imediatos. Não fique confuso com os resultados imediatos. Ou seja, José resistiu à tentação. A tendência é esperar o seguinte, agora o resultado imediato vai ser o quê? Pronto, eu vou ser agora o meu patrão, o meu senhor vai ver que eu estava certo e ele vai entender, aí vamos usar o termo, ele vai me honrar por saber quem eu sou. Ele não vai me condenar. Qual foi o resultado da vida de José? Cadeia. Cadeia. Irmãos, às vezes, quando nós resistimos às tentações, os resultados imediatos, aquilo que a gente vai experimentar logo de cara, não são as melhores coisas. Resistimos à tentação, perdemos o emprego. Resistimos à tentação, somos envergonhados exposto como alguma coisa diante dos outros. Resistimos a tentações, somos denegridos, somos, como essa mulher fez, somos caluniados injustamente.
e, aparentemente, naquele momento imediato, os resultados não são bons. Mas, no futuro, não. No futuro, não. Eu lembro de uma situação, só para encerrar aqui, sobre esse último ponto. No meu último ano de seminário, eu só vou contar isso rapidamente. Eu estudei no seminário interno, eu e Elisângela. E no meu último ano de seminário, por exemplo, o estágio, eu fiz o meu estágio no seminário. E ele era no meio do curso, ele não era no final. Porque como o curso, às vezes as pessoas iam fazer o estágio no final e estava dando muito problema. Eu experimentei essa mudança. As pessoas iam fazer o estágio e depois dava problema, sabe? Então, o seminário resolveu fazer um estágio no meio do curso. Você estudava os anos, fazia o estágio e terminava para concluir um ano depois, com a experiência do estágio, para você trazer o know-how e saber se era isso que você queria mesmo ou não. E muita gente, durante o estágio, desistia porque via que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Então, eu fiz o meu estágio no seminário, eu fui assistente acadêmico do seminário. E eu fui o único aluno da minha turma que ficou no seminário. Né? O seminário me convidou para estagiar lá. Pois bem, um ano depois, quando a minha turma voltou, começou a ter uma série de assaltos, roubos, dentro de um seminário interno. E aí, as pessoas chegaram a uma conclusão. Olha, como começou esses roubos? Agora, e estava existindo antes, quando a turma do Elcio estava aqui. A turma foi embora, os roubos cessaram. A turma voltou, os roubos começaram, fizeram uma junção lógica. Alguém que está roubando é da turma do Elcio. E um dia, amados, lá existiam muitos setores no seminário, e eu fui colocado como alguém que estava supervisionando e vigiando um setor. E eu peguei uma pessoa roubando. E essa pessoa era da minha turma. Eu peguei uma pessoa roubando e essa pessoa era da minha turma. E a ordem que eu tinha vindo da direção era o seguinte: Elcio, não é para você tratar com essa pessoa, não é para você conversar com essa pessoa. Se você vê qualquer situação nesse sentido, você tem que trazer para nós essa informação e nós vamos conversar com essa pessoa. Pois bem, eu peguei essa pessoa roubando e levei o nome dela para quem era de direito responsável pelo setor que eu estava trabalhando. Essa pessoa foi expulsa. Faltavam mais ou menos 6 meses para terminar o curso. Ela foi expulsa do seminário. Porque o roubo dela não foi só aquilo, já existia um histórico que a gente já nem conhecia, mas que ela estava sendo tratada há muitos anos, entendeu? Tentando resolver esse problema no caráter dela. Pois bem, quando isso aconteceu, a minha turma ficou toda com raiva de mim. Toda. Eu era o presidente da minha turma. Eu tive que entregar a presidência da turma. Eles ficaram revoltados, ficaram sem falar comigo, ficaram fechados. Irmãos, é como assim, é exatamente essa questão aqui. Você faz o que é correto, não foi você que errou, mas a circunstância imediata, você pensa que vai receber, tipo assim, nossa, muito bem, você fez o que era correto. Não, as pessoas viraram a cara para mim. Eu entrava na sala de aula e, na hora de dar as respostas, na hora de fazer as coisas, os colegas falavam assim: de que adianta ter uma cabeça tão boa, ser tão inteligente, um coração tão pequeno e mesquinho? Sabe? Eu ouvi um monte de coisa assim. E não foi fácil. Era a turma que você convivia durante o seminário interno, você o tempo inteiro com essas pessoas. Então, foi muito duro viver isso. Foi muito duro. Até que chegou um ponto em que a direção teve que reunir a turma e falar detalhes que eles não sabiam. Detalhes que nem eu mesmo sabia sobre essa pessoa que tinha um desvio de caráter nessa área. Tanto é que essa pessoa voltou no seminário anos depois para pedir perdão pelos atos que ela fazia. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: não é fácil. Não é fácil ficarmos do lado da verdade, fazermos o que é o correto, porque naquele momento, imediatamente, às vezes, nós não vamos receber aquilo que nós esperávamos.
Foram dias muito difíceis. Foram semanas que eu passei de total exclusão dentro de uma sala de aula, onde as pessoas nem falavam com você. Foi muito duro, mas valeu a pena, porque eu aprendi. Eu aprendi que vale a pena ficar do lado da verdade e fazer o que é correto, independente das pessoas. No final, as pessoas vieram conversar comigo. E aí, quando elas vieram conversar comigo, eu falava assim, peraí, não é só falar comigo. Vamos conversar sobre o que aconteceu, porque a gente precisa falar sobre isso. E foi muito bom. E até hoje eu tenho amigos da minha turma, com quem a gente compartilha, com quem a gente... Estive na igreja deles pregando. Eles estiveram na minha igreja e nós temos comunhão, e isso é muito bom. Amém, irmãos? Vamos lá, aberto aí para qualquer comentário, para qualquer acrescento, para qualquer acréscimo, para qualquer fala ou dúvida que tenham sobre o nosso estudo de hoje. Podem falar. Ninguém. Não, ok. Ninguém tem nada a falar, nada a acrescentar? Samuel abriu os microfones. Fala, Samuel. Fechou os microfones. Ok. Gente, se ninguém tem nada a acrescentar, nada a falar, nós vamos estar orando, então, encerrando o nosso estudo de hoje.